Fala, especialistas, beleza? Hoje eu vou falar sobre produtos. Vamos falar sobre como é um processo de criar produto, pelo menos na minha visão, o que a gente precisa fazer quando a gente vai criar um produto. Toda vez que chega um cliente aqui na casa, ou vou criar um produto novo, eu faço alguns processos, passo por alguns processos, né? E eu queria compartilhar eles com vocês, porque às vezes é isso que está te impedindo, às vezes é isso que está te impedindo de entrar no jogo aqui no digital. Bom, sem mais delongas, vou pegar três exemplos, vai. Um exemplo meu, um exemplo de uma cliente aqui que vende serviço de paleta de cor e uma terapeuta. Pode ser? Então, eu vou começar com esses três exemplos. O primeiro exemplo da terapeuta, que é o mais fácil. Como que é esse processo, cara? Toda vez que chega um cliente na casa, eu preciso analisar um pouco do conhecimento que o especialista tem. O que a pessoa sabe? Então, o que você sabe? Qual é o seu arcabouço de conhecimento? O que você manja? Quais os problemas você sabe resolver? Isso é muito importante na hora que a gente vai estruturar um produto, porque pensa, quando a gente compra um produto, por mais barato que seja, a gente quer resolver um problema. Só nos produtos mais caros, o que eu acredito, que a gente às vezes não quer resolver um problema, a gente quer saber quais são as novas soluções de mercado, que é onde a gente começa a entrar em mentorias caras, em participar mais de grupo, para entender o que as pessoas que estão nesse ramo estão fazendo para que você possa adaptar. Então, deixa de ser um problema a resolver e passa a ser mais um sistema de precaução do que pode acontecer. Quando a gente faz essa entrevista com especialistas, eu preciso entender, eu faço algumas perguntas de leigo, né? Então, se um especialista de terapeuta, por exemplo, ela era terapeuta, me fugiu o nome, ela tinha algumas linhas de terapia, né? Não é Jung, cara, é psicanalista. Então, ela tinha a linha de psicanálise e eu fiz algumas perguntas para ela de leigo. Se a resposta dela for convincente para mim, enquanto leigo, já começa a ter um traço de uma boa especialista. Por quê? Essas dúvidas que vão surgindo, elas nada mais são do que objeções que aparecem no meio do caminho. Você precisa entender se você sabe responder essas perguntas. Por exemplo, vamos supor que você quer se especializar em gestão de tráfego, sei lá. Se faça algumas perguntas para você. Olhe nas comunidades, olhe no YouTube as perguntas que aparecem. Você sabe responder essas perguntas? Aqui eu preciso ser transparente. Enquanto você não souber responder algumas perguntas, você não pode se considerar um especialista naquela área. Então vá atrás de começar a responder essas perguntas, ganhe maturidade, ganhe conhecimento, e aí sim você pode olhar para ser um especialista em tráfego pago, né? Uma das práticas que você pode fazer é se colocar na posição de um estagiário. Como é que um estagiário desenvolve isso na prática? Ele literalmente põe a mão na massa em várias tarefas, várias atividades de todos os tipos e vai descobrindo aquilo que tem mais afinidade. Assim, ele vai se tornando mais especialista em alguns itens do que os outros, mas não significa que ele não sabe resolver tudo. Eu acredito que é isso que você tem que ir atrás. Entender o que você sabe, testar se você sabe. Às vezes você pode testar explicando para alguém, respondendo algumas perguntas que você encontra pela internet, YouTube, fórum, Substack, enfim. E com isso você vai entender se você pode pisar ali ou não. E aqui, fazendo um disclaimer, eu estou falando isso no caso de você querer vender o seu conhecimento, você ser um especialista. Se você quer vender dropshipping, vender como afiliado, cara, esse vídeo não é para você, tá bom? Eu até espero que você não esteja nesse vídeo. Então, é um dos primeiros testes que eu faço, teste do conhecimento, como se fosse uma entrevista de emprego mesmo. O segundo experimento é se a pessoa é ativa ou não na rede social. E aqui eu não estou falando para ser uma espécie de blogueiro. Mas vamos supor, se a pessoa está no Instagram, eu espero que ela esteja todo dia ali nos stories. E tenha duas, três publicações por semana. Se a pessoa está no Substack, eu espero que pelo menos uma vez na semana ela faça uma newsletter. Se a pessoa está no YouTube, eu espero que de duas, três vezes na semana ela solte um vídeo bom no YouTube. Então, essa frequência é importante.
E se ela ainda não é presente, que ela tenha essa vontade, mesmo sabendo que no início vai ser uma merda, mas que ela tenha essa vontade de estar ali para ensinar, para gravar vídeo, para estar presente nas redes sociais. No começo, pessoal, vai ser uma merda, tá? Então, se pegar meus primeiros vídeos, vai ser uma merda, é uma merda o vídeo. Mas eu tô melhorando com o tempo, que eu abro aqui, eu vou gravando e tal, a gente vai melhorando, normal, tá? Então, esse é o segundo ponto. Bom, então a gente entendeu se a pessoa sabe, se a pessoa está presente na rede social. Por último, ela já teve algum resultado antes? Ela já ensinou isso para alguém? Ela já tem depoimento? Se ela não tem depoimento, tá tranquilo. Mas se ela tem, isso é importante porque serve como material de objeção, mas o material de entrega de valor, de entrega de resultado. Depoimento vende pra cacete, tá? Então é importante ter lá na página no futuro esse depoimento. Com esses três requisitos em mãos, eu já consigo iniciar um esboço de um produto, já consigo iniciar um formato de produto. Hoje eu acredito em alguns tipos de formato, então de 0 a R$ 100 eu acredito que pode ser uma 3 aulas assim de você resolvendo algum ponto específico, mais um PDF. Não, eu não acredito mais só no PDF, tá? Eu acredito em aula mais um PDF. Aí de R$ 100 até uns 500 conto, vai. Eu já colocaria. Tem duas formas aqui. Você pode olhar para uma aula mais completa, um curso mais completo, para resolver uma dor mais específica, ou uma mentoria em grupo. A pessoa paga ali a cada 3 meses, R$ 300 para você e vem renovando essa mentoria em grupo. E você, além de entregar as aulas, entrega um grupo no WhatsApp onde você está presente ali. Acima disso, eu acredito que as pessoas pagam mais por ter você como especialista ali por perto. Então, eu olharia mais para um lado de mentoria, de qualquer forma, tá? Precisa ter um acompanhamento seu, desculpa, o mínimo possível. Então, uma vez na semana, você tá num grupo ali, lives, enfim, encontre seu formato. Eu falo isso mais na minha newsletter lá no Substack, link aqui na descrição. Se inscreva lá, todos os dias, 8 da manhã. Café com o especialista, hein? Ah, e aí, baseado nesse formato, eu consigo, nesse formato que eu passei para vocês, eu já consigo ter um esboço do que eu vou montar para a pessoa. Qual é a cereja do bolo aqui? Eu vou pesquisar os concorrentes. Então, vou pegar lá terapeuta que manja de psicanálise ou não sei o quê. E vou ver o que que eles estão vendendo. Vou ver o que está acontecendo nessa área de psicologia. O que que eles vendem no final do dia. E nessa terapeuta específica, eu percebi que consulta no final do dia era o que mais vendia, né? As pessoas queriam se consultar. Então virou já para mim um upsell a consulta. E tinha um produto antes, né? Falei, como que eu ponho um produto antes aqui? Então o que que eu fiz? Se a consulta é um dos principais produtos que vendem, eu vou colocar uma isca, aí sim a isca, um e-book. Essa isca é a isca paga, um e-book de R$ 37. A pessoa que tem muito interesse compra o e-book. Comprando o e-book, ela recebe um upsell para uma consulta, para um agendamento. Inicialmente, o primeiro agendamento gratuito, que foi o que gerou volume, e as pessoas iam fechando ali depois a consulta. Então, interessante, né? Eu acho bem interessante. Então, esse foi um dos primeiros cenários com a terapeuta, esse é um dos processos que eu sigo, e agora eu vou reforçar com os outros dois exemplos, né? O da pessoa que vende paleta de cores, né? E o meu exemplo final, que é o da comunidade do modo foco. Então, essa pessoa que vende paleta de cores, ela é uma pessoa especialista. Eu fiz algumas perguntas para ela, me respondeu na hora. Ela tem formação em moda. Confesso que eu ainda estou aprendendo com ela, mas ela tem formação em moda. Ela manja de combinação de roupa, de cores. Já tinha produtos antes, já tinha alguns e-books antes, já tinha algumas aulas gravadas. Então, isso tudo corroborou. E quando eu entrei ali com ela para a gente fazer isso andar, a primeira pergunta que veio na cabeça é: e os depoimentos? O que que as pessoas falam já que você já teve algum produto? E elas queriam estar mais próximas da Cauana. Elas queriam estar, a Cauana é especialista, queria estar mais próxima dela, queria é, acompanhar de perto o que ela faz, né? Entender o que ela faz. Foi aí que veio a ideia da comunidade, então a comunidade das coloridas, né? E com isso,
logo de cara, quando lançou a comunidade, a gente já viu que tinha uma demanda deprimida, não, uma demanda reprimida ali. Começaram a acontecer as vendas porque as pessoas estavam querendo, elas só estavam esperando poder passar o cartão. E o formato que a gente encontrou ali foi um formato de recorrência mesmo, como se fosse um reservatório de dopamina, como se fosse, sei lá, qualquer clube de assinatura, que as pessoas querem um acompanhamento ali, elas querem resolver um problema delas, de paleta, de cores e tudo mais, sim, mas elas querem uma comunidade que valorizem o que elas estão fazendo, que validem como elas estão se vestindo, se portando. Então, a comunidade dos coloridos é algo bem bacana também, que foi criado baseado nisso. A Cauana, que é especialista, uma especialista super presente nas redes sociais, todos os dias ela tá lá, né? Ela sabe do que tá falando, o mercado dela é um mercado, de certa forma, concorrido, mas poucas pessoas vendiam um acompanhamento desse, né? Uma comunidade como essa. E é um formato bacana, é um formato legal. Né? A gente está expandindo agora para o Substack, está expandindo para outros lugares. E eu acho isso interessante, como que você começa a olhar com outros olhos, baseado no perfil que vai entrando. A gente achava que era, eu pelo menos achava que ia entrar um perfil mais novo, mas não, entra um perfil mais velho, de pessoas mais velhas. Então a gente vai entendendo os canais de comunicação que essas pessoas usam e começa a expandir um pouco os horizontes. É isso que eu acho mais interessante. E por fim, eu, Lucas aqui, eu já tenho alguns produtos, então tenho o projeto solo, onde eu ensino a construir um negócio. Eu tenho, desculpa, eu tenho entrando no jogo, onde eu te ensino a construir um produto, né, muito baseado no que a gente está falando aqui. Mas o que eu queria, eu tenho o mapa do relacionamento, onde eu ensino você a se relacionar com o cliente, com comunicações de e-mail, WhatsApp, enfim. E tenho o modo foco, que é o produto que eu queria falar aqui com vocês. O modo foco nada mais surgiu da ideia um pouco da minha vida, assim. Então, eu sempre tive essa relação próxima com gestão de tempo, com gestão de pessoas, e eu sempre precisei ter esse tempo focado. Precisei entrar no modo foco para desenvolver as coisas. Até recentemente, né, fiz um calhamaço assim de laudo, mas fui diagnosticado aí com TDAH. E uma das coisas que eu mais tive que aprender é deixar esse modo foco constante, né? Então eu pensei, cara, por que não? Por que não construir um lugar, disponibilizar um lugar para as pessoas poderem se sentir focadas, para as pessoas entrarem ali e se sentirem que estão numa comunidade, que estão num ambiente propício para elas entrarem no modo foco, igual eu entro todo dia, né? E foi aí que eu fui respondendo algumas perguntas das pessoas, porque eu acabo sendo os próprios é, clientes ideais, né? Então fui respondendo as perguntas que eu tinha, eu fui pesquisando, fui respondendo, fui entendendo um pouco dos produtos que já possuíam no mercado e eu entendi que o meu formato é muito interessante. Então eu podia ter feito um formato que ensinava a pessoa a como entrar no modo foco, podia ter um formato da pessoa como criar uma rotina. Mas eu sou sincero que dificilmente, enquanto a gente não vê um exemplo ou não entra num ambiente onde tem pessoas que conseguem fazer isso, você não vai mudar. Então eu falei, vou criar um ambiente, um lugar onde as pessoas vão ver outras pessoas tentando e conseguindo entrar no modo foco, e isso vai servir como motivação para elas fazerem isso também. Então, uma vez por semana eu estou ali, eu entro junto ali da salinha, eu ponho um projeto para andar com vocês, vocês podem, é no Discord, né? Então vocês podem entrar num canal de comunicação, podem conversar, podem fazer networking, né? Podem entrar no modo foco juntos. Então virou uma comunidade. Então eu gosto bastante, semelhante à comunidade da Coloridos. No modo foco também você paga um valor irrisório ali para entrar nessa comunidade. E foi uma das formas que eu pensei. Então, quando a gente vai fazer o resumo da ópera, disso tudo, você vê que para a gente criar ou montar criar ou ajustar um produto que já existe, a gente precisa entender muito bem as dores do público, entender os produtos que já existem e no final se colocar numa posição de cliente ideal. Será mesmo que essa solução é melhor para mim? Ou será que eu vou comprar isso no impulso e depois eu vou largar?
Porque enquanto dono de negócio, a gente precisa olhar o outro lado da moeda também, que é o LTV, né? Uma vez que a pessoa compra da gente, será que ela vai ficar ali comprando sempre de mim? Então, criar esse ecossistema de produtos, criar produtos que não de forma forçada, mas de forma, é lógico que é proposital, mas de forma pensada, deixar a pessoa presa ali no seu ecossistema, com ela tendo vontade de participar, é uma das melhores formas de você continuar vendendo para ela por muito tempo, tá? Então, começa a olhar para essa linha de raciocínio. As pessoas estão prezando mais por relacionamento. Elas estão prezando mais por isso. Então, elas querem que você, especialista, esteja presente na vida delas. As pessoas estão mais seletivas naquilo que elas consomem, né? Então, começa a olhar para esse lado também. Se você está interessado em conhecer, né, um pouco mais da minha história, do meu dia a dia, tem um link aqui abaixo do Substack, onde eu escrevo minhas newsletters. E nesse link também tem uma aba lá que chama Produtos. E lá você vai encontrar todos os meus produtos, incluindo o modo foco, para você entrar lá. E tem uma condição muito especial. Um nível de assinatura onde você assinando ela, você tem acesso a todos os meus produtos. Então, link aqui abaixo na descrição. Acho que o que eu tinha para falar isso. Então, prestem atenção muito no público que você está construindo o produto, preste atenção nas dúvidas e angústias que eles têm, gaste um tempo fazendo pesquisa, porque isso vai ser primordial. Às vezes, a solução ou o formato do seu produto não é o que o mercado pratica hoje. Às vezes, a solução ou o formato do seu produto está, às vezes, em outro nicho, em outra área, e você não foi paciente ou não teve a capacidade necessária de ir lá pesquisar e ir atrás. Fechou? Valeu e até o próximo vídeo.